Olá, você está no Viva Mais Leve. E, gente, hoje eu estou num lugar maravilhoso. E esse episódio aqui, ó, as paulistas invadindo a sua praia. Porque eu estou com a Marinês do Fala Inês. E a gente vai conversar sobre um monte de coisa. Marinês, que é amiga, mãe. Antes de ser mãe, vamos lá, na ordem. Mulher, esposa, mãe, amiga, empreendedora, maravilhosa, ama a família, cuida dos netos, que é assim, de um jeito incrível, cheia de afetos e projetos. E hoje a gente vai bater um super papo aqui que vocês vão amar, com certeza. Marinês, que felicidade estar com você aqui. Muito bom. bom estar aqui. Nossa, eu me senti assim honrada que você traduziu o meu slogan, que é afetos e projetos. O que você deseja na vida? O que é felicidade? Afetos e projetos, independente de idade. Isso aí. E a gente vai falar sobre vida, né? Vida. Porque, assim, quantas coisas que a gente tem a oportunidade, a vida é um livro aberto, né? É um livro em branco, páginas em branco que a gente tem a oportunidade de criar um monte de coisa, de fazer, de produzir, é real essa coisa dos sonhos, de você ter todos os seus sonhos, de você planejar e de você botar na ação, né? A fazer acontecer. Pois é. A gente costuma falar que nós nascemos com duas certezas, a nota de entrada e de saída. O conteúdo é você quem cria. Isso. E com algumas oportunidades, outras dificuldades, a situação de todo mundo pode se encaixar para ter os seus afetos e projetos, desde coisas mais simples até algumas coisas mais sofisticadas. Às vezes traduz, não, mas assim, pode ser caro ser feliz. Não, você pode ser feliz de uma maneira simples porque é o seu projeto, é o que você quer fazer. Né? Então, essa escolha é sua. O que você vai fazer, do que a vida te entrega, é você que vai escolher. Nem que sejam as coisas muito difíceis, porque existem, né? Existem para todo mundo. Bastante. Algumas coisas que a gente passa e ultrapassa, e o que você faz com essa experiência. Porque voltar atrás não vai voltar. Não vai. Não vai voltar. E o grande lance da vida mesmo, no The Game, né, é a gente fazer o melhor que pode com o que a gente tem. E também ir fazendo, porque é no caminho que você vai evoluindo, é no processo. As pessoas, elas têm a questão de ficam, ai, nossa, eu preciso que isso esteja pronto para eu realizar algo. Mas a realização, ela vem no caminhar, né? O perfeccionismo, ele mata os sonhos. Mata. Paralisa as pessoas. Paralisa as pessoas. E parece que se não chegar ali, não vai ser feliz. E essa pessoa vive sempre do projeto. Sim. E nunca lembra de comemorar onde chegou. E essa comemoração te estimula a outros projetos. Sim. Mas lembrar realmente de comemorar. Porque nós realizamos coisas e está sempre buscando aquilo por fazer, não aquilo que você já fez. E quanto que você já não fez? É verdade. E quanto você não valorizou o que você fez? Isso. A gente não fez filho lindo? Eu já tenho netos lindos, né? Já sou do grupo de risco de ser bisavó. Então, sou do grupo de risco. Seríssimo isso. Graças a Deus, que eu adoro criança. Mas quanta coisa no caminho. Foi tudo fácil? Não, claro que não. Não foi. Nem para mim, nem para os filhos, nem para as pessoas mais importantes para a gente. E a gente tem a oportunidade de, pela maturidade, isso que eu acho que é a grande vantagem da minha idade. Né? O pessoal, eu tenho amigas que falam assim, nunca vi ninguém comemorar tanto ter feito 60 anos. Falei, fofa, eu vou fazer 65 e agora eu vou ter outros benefícios, né? Outros privilégios. Ela falou, como é que você comemora? Eu falei, porque não dá para voltar atrás. Só não envelhece quem já morreu, entendeu? Verdade. Então, ir transmutando essa vida e encaixando o que nos acontece, né? O que você faz com o que te aconteceu é que faz toda a diferença. Sim. De repente, você dá aquele tropeço
E assim, doeu, doeu, machucou, machucou, vamos curar e vamos seguir, porque não vai voltar atrás. Não, e tirar o aprendizado daquilo, né? E, gente, o 1% ao dia, comemorar 1% ao dia, fazer, realizar e comemorar os pequenos resultados sempre. É muito importante essa comemoração dos pequenos resultados para a gente fortalecer mesmo o que a gente está construindo, né? E aí quem vê a gente aqui, quem vê a Marinês aqui, fala assim, nossa, ela tá aqui linda, maravilhosa, nós estamos aqui nesse lugar incrível, mas ela começou com um canal no YouTube, mas antes de começar esse canal no YouTube, tiveram algumas coisas que aconteceram para que ela desse essa mudada, né, total, assim. E ela vai contar essa história depois dos intervalos, e a gente vai, além disso, né, vocês vão entender que é uma progressiva, porque você começa com um passo, aí você vai realizando e as coisas vão acontecendo até você chegar em lugares inimagináveis. Porque por mais que a gente tenha os sonhos, a gente não imagina realmente o que vai acontecer, né? Pois é. O que a vida tá que a vida falando para trouxe. você. Você tá sempre aqui pelo Rio, né? Sempre vindo por aqui. Eu amo o Rio de Janeiro, né? Mas o meu objetivo de agora é o Rock in Rio. Aí você fala, nossa, esse povo indo pro Rock in Rio? Sim, senhor. São 40 Rock in Rios, eu nunca faltei a nenhum. E toda vez que eu venho, eu já comprei o próximo de 2026, porque agora é cada 2 anos, né? Então, assim, olha só, o caminho até 2026, quantas coisas eu vou realizar com essa expectativa. Por outro lado, menina, nós fomos no Rock in Rio do outro dia, quanto que a gente brincou lá. Ai, olha... assim, é viver aquele momento, não sabe o sonho? Você está vivendo um sonho que você tem? Ainda bem que o sonho renova, né? A gente sonha uma coisa, acontece, a gente vai para outra. Então, assim, é realmente viver esse sonho e reconhecer, de querer mais. Pode não ser igual, né? Não ser igual. Você vai viajar, você pode não ir para o mesmo lugar, né? Mas o Rio de Janeiro, meus sogros moraram aqui. Eu tive muita oportunidade também por causa disso, né? Então, assim, eu considero a cidade uma das mais bonitas do Brasil. Não vou falar isso porque se outras cidades que eu amo estiver ouvindo, vai falar, pô, Inês, mas eu sou lá de Recife, eu sou lá não sei de onde, eu sou... Mas assim, o que eu tô vendo é que esse momento é o meu momento lindo. E tem um passaporte, assim, bem carimbado, né? Alguns. E, gente, é tudo questão de organização mesmo, né? Tudo questão de organizar, de você ir lá e projetar. Porque as viagens que a Marinês faz, ela tem já, assim, uma organização, um planejamento de meses a anos, né? Tem a história do motorhome que vocês fizeram também. Fizemos uma parte do motorhome Estados Unidos. Jesus. Vou contar depois. Vamos lá. Depois eu conto. Aí, gente, ó, chamar os intervalos aí, daqui a pouco a gente volta. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem 2 caminhos. Ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu?
Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. Voltamos do intervalo, né, gente? Porque foi só ainda bem, porque vocês aqui voltaram rapidinho aqui para conversar com a gente. E Marinês, me fala, como é que foi essa transição, assim, do que você estava fazendo e o momento que você decidiu iniciar o canal do YouTube, né? Entrar nessa tecnologia, que é uma coisa que não é do costume, não era do costume desde sempre. Você né? quer falar na minha idade também, né? A descrição dela. Ela quer falar da minha idade. Então, a vida, eu acredito muito em você se preparar para quando sair de um trabalho formal. Porque as pessoas falam em aposentadoria, parece morte, né? Isso. E assim, é apenas você se preparar do trabalho formal. Quando eu entreguei o meu crachá, eu falei, agora eu sou livre, eu escolho os meus horários, né? Porque você tem horário para todo mundo que você trabalha, né? Tem satisfação para a empresa, mesmo que você seja autônomo, você tem compromissos prazos. Então, quando eu me aposentei, a primeira coisa, eu me dei um sabático. Eu tinha 56, 57 anos. E nesse sabático eu fiz alguns cursos, eu tive alguns contatos com assuntos que não era da minha rotina. Apesar que eu venho de uma empresa que nos colocou o tempo todo, nos preparou para a tecnologia, para todos esses cursos que você sabe que é ligado ao empresarial. E na contrapartida, eu fazia cursos do que eu gosto. E o que eu gosto exigiu curso de primeiro socorro, eu sou socorrista. Porque, assim, eu gosto de esporte radical, então, assim, você não pode, né, não estar preparado para um monte de coisa. Então, sempre a gente faz uma coisa aqui pensando lá. E para me aposentar, eu me organizei. Organizei ter o plano de saúde, organizei ter a aposentadoria, que é a minha renda, organizei ter um contato social, que foi voltar para a nossa cidade, que nós somos da mesma cidade, e ali eu me relacionar. De que forma que eu me relacionava? Eu uni o que eu fazia, que eu vinha de uma empresa de cosméticos, para voltar a contatar as pessoas que eu fiquei mais de 10 anos ausente. Que como a bonita eu ia te ver para te oferecer um batom, não foi isso? Foi, né? Aí, quando eu passei esse sabático e tive um contato até um pouquinho espiritualizado, um pouquinho calmo, um pouquinho, né? E quem é que numa rotação, como eu tenho, você também tem, vai ficar em casa esperando o que vai fazer? A gente vai fazendo as coisas têm sequência. E eu me projetei para ter uma plataforma, uma loja virtual. É porque você ficou anos trabalhando com cosméticos. Foram anos. Eu tinha uma habilidade muito grande com a maquiagem, com saber de produto, saber de ativos de produto, né? Conhecer aprofundadamente. Aprofundamente. Aquilo que você comentou ali no nosso primeiro bloco. Quando você faz uma coisa, você vai fazer o seu melhor. Pode não ser o melhor, mas é o seu melhor. É o seu melhor. E pode precisar, né? Mas nunca faça uma coisa mais ou menos para não fazer duas vezes. Sim. Então, se você faz o seu melhor, você já deu tudo de si, você vai partir para outra. E quando eu pensei na loja virtual, que eu tenho até hoje, o meu filho falou assim, mãe, por que você não abre um canal no YouTube? Eu falei, por quê? Ele falou, você se comunica bem, você é tão simpático. Olha que amor de filho. Gente, pensa, olha o lustro que esse filho me deu. Eu falei, você acha? Ele falou, eu acho. E aí, isso um ano depois de aposentada. E aí ele me pôs em contato com profissionais que me possibilitariam realizar. Porque eu tenho umas coisas que eu sou muito lúcida. O que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer e o que eu vou arrendar para os outros fazerem. Isso em função do que eu gosto, ou do que eu tenho habilidade ou não, e do que eu transformo em ser possível. Então são 3 opções. Aí fui lá atrás de um profissional que me orientou, e aí começou o Falinês. E o Falinês começou para eu explicar alguma coisa ligada realmente à beleza.
como aplicar um creme de mãos. Porque você tem ótimos produtos, se você não aplicar corretamente, não cumpre o efeito. Então, vou te dar uma dica agora. Creme de mão, você coloca aqui e você espalha desta maneira e depois você vem com o efeito luva. Porque quando você põe aqui e faz assim, a parte queratinizada da mão, você vai pegar o volante do carro, a porcaria já ficou ali, né? Exatamente. Então, eu queria explicar como aplicar o produto, que poderia ser qualquer marca, mas é importante você saber aplicar. E eu fui, onde você estraga a mão? Pensei, vou começar a fazer uma coisa completa, né? Cozinha, lógico, você não sabe disso, mas homem também está estragando muita mão na cozinha. Você já reparou? Dê creme de mão para homens também. E aí, eu falei, vou fazer uma receita. E eu fiz uma crepioca, que não era algo assim... tão divulgado, tão comum, não se falava tanto na comida fit, na comida saudável, na comida... E eu comida fiz prática a comida também. prática também, não se falava tanto nisso. E eu percebi que a crepioca fez mais sucesso que o próprio aprendizado. As pessoas aprenderam e usufruíram, mas queriam mais detalhe da crepioca. Sim. Eu saquei, eu falei, nossa, o negócio é a culinária. É culinária. Só que eu não sou chefe. Eu não tenho nenhum preparo para chefe. Eu trabalhei muitos anos sem condição nenhuma de ir pro fogão. Porque eu viajava muito, eu ficava muito fora. Então eu tinha assim muita habilidade na organização. Fazia o cardápio da semana, abastecia, né, para ser realizado. Mas eu não tinha essa habilidade. Mas eu tenho uma culinária absurdamente prática. Eu sou muito prática e eu faço pratos que eu não consigo repetir, porque eu nunca perco nada na geladeira. É impressionante. As galinhas lá em casa, elas só comem a casca do que a gente não deve comer, porque tudo, aí, qual é o almoço de hoje? Eu abro a geladeira. Procuro que não sobre, mas aquilo que tem ali é o que vai ser uma refeição. E eu estou sempre criando coisas novas. É a criatividade. É a criatividade, né? o não desperdício. Não desperdício. É a comida de verdade. E é possível fazer isso. Tranquilo. É possível, é só parar para pensar, olhar, analisar e realizar. Eu tenho uma sacada muito boa com o que combina. É o tempero. E eu considero assim o tempero a sua assinatura. Sim. E assim, às vezes, ter o canal no YouTube e falar de uma receita, algumas pessoas são estanques para isso. Parece que a sua dica do tempero não dá para mudar nada. Mentira! Não. Você não gosta disso, você pode pôr aquilo. E assim, é alguma coisa do copia e cola, né? Mas não precisa ser assim. É o toque de cada um. Essa é a melhor comida. Isso. E você cria algumas coisas que não são a base do desperdício, e eu comecei a trazer o que eu lembrava da minha mãe fazendo, a minha avó fazendo. A gente vai memórias afetivas. Isso, que a gente vai... total. O prazer de você não tem ideia do que é você criar alguma coisa. Não é criar porque você fez diferente, é porque você produziu um alimento, entendeu? Você produziu uma refeição. E assim, as pessoas comem de não sobrar nada. Esse é o prazer, né? Você vê comendo, as crianças vão lá em casa e elas falam assim, não tem erro com eles, né? Crianças que eu falo já tem um monte de idade, já tem lá um montão de idade, não tem erro. Mas, por outro lado, esse é um prazer que a gente pode se permitir. E quando você é ágil, você faz rapidamente, entendeu? E lembra qual era o alimento do início da humanidade, do homem na caverna? Era comida de verdade. É verdade. E aí não tinha... E a gente procura trazer isso o máximo possível. É perfeito? Você vai conseguir fazer? Não necessariamente. Porque algumas vezes você vai para o tempero pronto? Não vai não. Não, jamais, não vai gente. não. Que isso não é bom, não é nada bom. Mas você pode criar os seus temperos que você não tem que mexer em alho e cebola todo dia. Eu sei, porque eu já fiz, eu tenho lá em casa os temperos que eu aprendi no Fala Inês, e depois do intervalo a gente vai continuar com essa história do que é vida de verdade, e a Maria Inês vai contar pra gente aí como que ela vem se desenvolvendo tecnologicamente aí no dia a dia dela.
Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem dois caminhos. Ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. Voltamos com mais Viva Mais Leve para você. E Marinês, me fala, desses processos aí do canal no YouTube, depois aconteceram várias coisas, né? Nós tivemos um período de isolamento e tudo mais. E a partir daí, você mesma começou a produzir muitos conteúdos seus, você mesma, né? Então você teve que passar por um período de aprendizagem aí. Como é que foi essa experiência para você? Olha, nessa vivência, eu vim do que eu amava fazer, que eu chamava de programa. Uhum. Então tinha a produtora, tinha a coordenação, tinha tudo. Aí de repente, blackout, ninguém entra em casa, nem com máscara, nem sem máscara. E houve um primeiro momento assim de eu pensar, chegou uma hora de fazer diferente, quase que pensar em parar. Uhum. Aí eu falei, não, fazer diferente é diferente, né? Então, primeiramente, eu fui fazer um curso de edição. Detestei. Já sei que eu não vou editar, aquela parte que eu vou arrendar, arrendo até hoje. A única coisa que eu arrendo Mas é isso. Mas é o que Premiere software mesmo de edição? Não fui, o curso completo. E foram momentos que eu usei muito para vários cursos, até não somente ligado à tecnologia e ao meu negócio, mas cursos de assuntos que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de história, gosto muito de... Então, eu me dediquei muito a cursos. E quanto ao canal... Isso tudo online? Isso tudo online. Nossa, menina, eu sentava lá no deck, os borrachudos me comiam, eu ficava lá feliz, sempre sorrindo, tudo online. E procurei ter um aparelho, um telefone, né, que eu pudesse gravar com ele. E em outras épocas, você falava, sabe, o selfie que você fazia? Uhum. Eu detestava isso, mas eu tive que me adaptar a preparar comida. Eu comecei ralando, porque como é que você grava e mexe? Uhum. Não dava. Aí eu peguei a minha ajudante da casa, que aí depois de 2 meses ela voltou, ela subia num banquinho e ela gravava, e ela não gravava legal, ela não conseguia. Eu falei, vou fazer o contrário. Eu gravo você mexendo, a gente tá de luva, não sei o quê. E o conteúdo do canal sempre foi meu. Sempre. Sobre o que nós vamos cozinhar, eu sou muito organizada para isso, né? Eu chegava a gravar 13 programas em uma das 10 da manhã às 4 da tarde. Gente, porque bastante coisa. Era muito, porque... coisa. Não, e preparação de comida, era tudo separado, aí o que tinha que ir pro forno, o que tinha que... a cocção dele, eu deixava um outro pronto, trocava de roupa, parecia uma louca, né? Gente. Mas fazia, porque eu viajo muito. Então, eu tinha que deixar muita coisa pronta. E foi um desafio. Por outro lado, o desafio trouxe outras oportunidades. E eu falei, nossa, esse mundo é redondo mesmo, né? É só você ter vontade. E até hoje eu não voltei ao meu programa, a produção formal.
porque eu não paro de viajar, eu tenho outras coisas para fazer e eu me adaptei a isso, mas eu volto porque eu adoro isso daqui, ter equipe, ter alguém que vem dar sinal, lá o sinal, lá, 1 minuto, 2 minutos, corta, adorava isso daí, a única coisa que eu tinha que fazer era falar, né? Mas o conteúdo em si sempre foi meu, muitas sugestões, como aqui você sempre me acompanha, muitas sugestões, assuntos em pauta que às vezes eu estava desligada, e eu sou muito obediente para essas coisas. Sou muito obediente. Não, e hoje essa coisa do fazer muitas coisas, né? Além dos seus projetos mesmo, a gente vai falar mais depois em outro momento sobre viagens, mas você hoje está gerenciando a carreira do seu neto. Gente, e que neto esse! Esse garoto é assim, nossa, um diferencial realmente. Eu não quero falar que eu estou gerenciando, porque senão vai sobrar mais serviço para mim. Vou falar para você que eu sou mãezona, vou apoiar meu filho, meu neto, mas ele realmente, ele é alguém com um futuro brilhante. Né? Uma coisa que a gente tem que valorizar jovens que tem o pé no chão, que a gente tem orgulho. E ele é bem você, não, né? Não tem preocupação. Em relação ao empreendedorismo. Nossa, meu filho, né? Meu filho é um empreendedor visionário. O pai dele, Getúlio, já é. Aí passou, o Raul veio, a esposa também, a Mê. Todo mundo nessa pegada, né? É uma família de muitos bons exemplos, graças a Deus. E também como são dos outros filhos, mas essa veia empreendedora, menina, é pra gigante, viu? É pra gente gigante nesse país que a gente vive. Mesmo. Você tem que ser muito gigante. E isso do YouTube tem um fator importante. Que é sorte, é você cair na simpatia, abre aspas, né? E o que eu sinto muita dificuldade, o que eu percebo, é que o YouTube, o Instagram, o TikTok, antes era 16 minutos, passou a ser 5, agora é 1 minuto, agora vem o podcast para derrubar todo esse conceito da rapidez, né? Só que você faz o podcast de 1 hora, 2 horas, depois você faz os recortes que ficam tchucu-tchucu, né? Verdade. E isso que é um movimento que você nunca faz a mesma coisa e nem do mesmo jeito. Não, e fora a quantidade de plataformas para você distribuir o conteúdo e formatos e comunicação. Assim, gente, é incrível, né? Porque de um produto você cria várias coisas e comunica de formas diferentes para vários públicos diferentes. Fala com várias pessoas diferentes. E assim, consegue, sabe, comunicar. A internet veio, né, com essa questão de você falar para milhares de pessoas, né? Atingir lugares inalcançáveis antes, né? Então, assim, a tecnologia... ela tem assim, as suas qualidades assim, que são incríveis, né? A gente tem que aproveitar. Mas desde que você não se vicie nela. É verdade. Porque tem a tecnologia que atrapalha a vida do ser humano. Algumas coisas não se trocam. Sabe esse olho no olho? Estou vendo você aqui, mas esse olho no olho não tem troca. Isso é importante. E a gente tem que estar sempre ligado nisso. Esse foi um Viva Mais Leve. Aqui para você, eu com a Marinês, linda, maravilhosa, que eu amo demais. Muito obrigada, viu, por participar com a gente. E é isso aí, gente. Ó, nos vemos na próxima. Temos mais novidades aí para vocês com a Marinês na nossa programação. E vamos continuar o nosso bate-papo, né? Bate-papo. Gente, é uma honra estar com vocês. Eu amo esse canal, eu amo essa equipe, a maneira com que eles me estimulam a continuar forte. E quando deu aquela confusão de trocar a maneira de fazer o YouTube, vocês foram pivô para eu continuar aqui. Tenho certeza disso. Show!